Olá, família Atitude! Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre e paz para toda a vida de quem? Rainha, Patrick, Eric, Kaique. E a voz agora da Maria Lina, A nossa netinha. nossa princesinha. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Família Cast e com um tema hoje maravilhoso, um tema muito legal e um tema para alguém que tem uma vivência bem especial. E na verdade nós temos duas convidadas hoje. O nosso tema hoje é melhor idade, o melhor momento para servir ao Senhor. E temos uma aqui que está caminhando já na melhor idade, passeando na melhor idade, e a outra que está ajudando esse pessoal da melhor idade. Eu vou deixar que elas se apresentem aqui. Nós temos aqui conosco a Dona Iracema e a Jaque. Vamos dar preferência para a Dona Iracema, né? Aí, afinal de contas, hierarquia é posto, né, Dona Iracema? Se apresente para o pessoal. Então, eu me chamo Iracema Soares de Oliveira, eu tenho 62 anos que sou crente em Jesus Cristo. Ô, Glória! Entreguei a minha vida a Jesus e nunca mais abandonei. E Glória a Deus. sirvo na missão de intercessão. Que bênção, hein? Tá sempre aí, então, orando por esse povo todo e, né, e cuidando da parte espiritual dessa galera, hein? Nós somos, como me considero, como uma raiz de uma árvore. Ninguém fala, ninguém observa, ninguém sente, ninguém nota. Mas é que dá suporte para essa árvore ter sombra, ter folhas, ter fruto e ter guarida. Amém. Quantas glória a pessoas Deus. podem até morar debaixo de uma árvore? Então, nós estamos ali, sustentando, procurando sustentar os ministérios da igreja, procurando sustentar os pastores, vocês. Aleluia. Obrigada. Né? Glória a Deus. Então, não observamos aqui orar. Oramos por todos. Aleluia. Todos. E nós temos, assim, experiência extraordinária. Pessoas que não nos conhecem e, às vezes, até em prisão, manda, Dona Iracema, ora por mim. Eu me chamo tal, meu Deus, né? Eu não preciso de conhecer mesmo. Quem precisa é o Senhor Deus. E Ele faz isso muito bem. Então, a gente entrega todos ali, estamos à disposição e sentimos prazer em fazer isso, sentimos honrados e eu amo o ministério de intercessão. Aleluia. Tá? Glória a Deus pela sua Como vida. eu amo também o ministério da melhor idade, né? Porque é uma missão muito difícil para a madame e a Jaque. Falando da nossa madame, então, Jaque, se apresenta para a galera, que ela falou que é uma missão difícil. Então, se apresenta dizendo como é essa missão já. Começa dando a introdução, se apresentando e dizendo como você serve hoje aqui na igreja. Olá, eu sou Jaqueline Dória, do Ministério da Melhor Idade. Tenho 51 anos, não tenho tanto tempo assim de conversão. Tenho 13 anos de conversão, sou casada, sou esposa do Sérgio, mãe da Sofia e Valentina, uma adolescente de 21 e uma de 10, jovenzinha. E o meu ministério começou primeiro em casa, né? Tenho uma mãezinha de 75 anos e uma avózinha de 99. Nossa. Bênção. Então, assim, meu ministério começou primeiro em casa e foi bem difícil esse processo com a minha mãe. Durou uns 3 meses, assim, muita batalha espiritual, muito conserto, e até que o Senhor me entregou esse ministério, né? O ministério é dele, e ele falou uma noite comigo e me deu o nome do ministério e como seria o ministério. E eu, então, orei a Deus, né, agradeci por isso, não sabia nem o que era ser líder de um ministério, ter essa convocação de ser uma líder de ministério. Isso vai fazer 7 anos esse ano, é o Ministério da Melhor Idade. Olha que legal, nem Foi sabia. quando Deus me alcançou de madrugada nas minhas intercessões também, que eu sou uma intercessora. Oro muito pela vida do meu pastor Josué, pela sua família, oro muito pela Igreja Atitude. Aleluia.
E o Senhor me chamou nessa noite e me entregou essa missão. Você pode falar um pouquinho, assim, Jaque, o que tem no Ministério da Melhor Idade? Qual o trabalho nós fazemos? Você disse que começou há 7 anos, né? Deus te incomodou. E desde que Deus te incomodou, em cima dessa pergunta da Monique, só acrescentando, o trabalho que vocês fazem, que foi, né, o que ela falou, o que vocês vêm fazendo, mas desde quando Deus te incomodou, já te incomodou para estar fazendo da forma que vem sendo feita? Sim, desde assim, então? Na verdade, Deus não me incomodou, assim, Deus me convocou. Eu estava orando pela nação, eu estava orando pelas eleições do Brasil, pelo Bolsonaro, na época, né, era o presidente, ia ser, né, estava sendo Ele era candidato, e de repente o Senhor me entrega o nome do ministério e me descreve tudo que teria no ministério. E a gente chegou a ter um projeto desse ministério como Deus descreveu. Era um projeto social com vários profissionais de várias saúde, né? De várias áreas da saúde. E essas áreas iriam agir e atender a melhor idade gratuitamente. E nisso, passado um tempo, eu descrevi isso tudo e entreguei para o pastor Claudir e pedi a ele para me ajudar e orar comigo. Aí ele falou, não, filha, se Deus te entregou, é de Deus, você não pode duvidar. E eu entreguei ao pastor Josué, falei, pastor Josué, aconteceu isso. Ele falou, não, filha, se é de Deus, se Deus falou contigo, te dou cartas brancas, pode vir. E esse ministério já está nas suas mãos. E aí, assim, começamos com jardinagem, coisas mais superficiais, assim, não tinha palavra de Deus, era culinária, jardinagem, passeios, né, dona Iracema, muitos anos assim. E aí entrou a pandemia, a gente começou com um estudo bíblico no Instagram e começamos a usar a plataforma, né, digital e o Instagram. Fomos fazendo todos os dias um estudo bíblico, todos os dias, eu e uma outra companheira. Essa atividade de jardinagem e culinária, como você falou, elas ensinam ou é uma atividade que elas vêm aqui... Ocupacional, né? Ocupacional. Ocupacional mesmo, assim, ensinar também. Quando a gente começou com a jardinagem, era uma paisagista, uma arquiteta, e ela realmente ensinou como fazer, né, uma drenagem, como você plantar, como você usar o tipo de terra, ela ensinou mesmo, tanto que tem gente que fala até hoje sobre esse trabalho, e foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez, foi esse. E após a pandemia, o Senhor novamente me convocou, falou, filha, você precisa voltar, e essa volta vai ser com a palavra de Deus, presencial, e só assim, usando a palavra, minha palavra, você vai alcançar as pessoas. E aí Deus, desculpa. Pode falar, continua. Deus me convocou para trazer culto presencial. Eu falei, Senhor... elas têm culto? Temos culto. É o culto da melhor idade. Então. Toda quinta-feira pode fazer a propaganda. Então, qual é o horário e aonde é o culto da melhor idade? Então, o culto da melhor idade acontece todas as quintas-feiras, de 9 até as 11. A gente tem um culto. E em qual local aqui da igreja? No Templo Kids, né? No Templo Kids. Que legal. Só não temos culto quando temos impulso pastoral, mordomos dos eventos da igreja. Tem outras atividades. E aí a gente informa no Instagram, pela igreja que não tem. Você pode falar o Instagram da Melhor Idade? Ministério Atitude, Melhor Idade. Benção. Então, Jaque, depois eu vou para a dona Iracema. Então, você começou literalmente com algo que era para ser um movimento ocupacional de atividades, e aí tinha um profissional que ajudava as pessoas, né, a entenderem dessa ocupação também. Mas aí Deus começou a te incomodar e entrou numa visão bíblica, né, sobre isso, uma questão bíblica. Tá? E dentro dessa visão bíblica aí, da longevidade, o que você entendeu que Deus te incomodou, o que através da própria palavra de Deus ensina sobre a melhor idade, assim, e esse valor, né, o valor dos mais experientes na obra de Deus, como eles podem ser, né, valorizados dentro da obra de Deus, porque muitas das vezes quem faz atividade são só os mais jovens ou da meia idade, mas e o pessoal da melhor idade? Quais são os ensinamentos e os valores disso para a gente? Sim, então, quando Deus me
convocou para essa parte espiritual, eu entreguei a pastora Nádia, né, que é a nossa decana aqui da igreja, e falei com ela, falei, pastora Nádia, eu estava online nesse tempo todo, só que o Senhor me convocou para trazer a palavra, e que através da palavra de Deus, essa faixa etária seria alcançada. E ela falou, então tá, eu já tenho uma palavra, Deus já me deu uma palavra, que era para trazer no Réveillon, no culto da virada, e eu não consegui entregar essa palavra, e Deus está me confirmando que essa palavra é a minha. Então, ela foi a primeira preletora do nosso culto, e a gente voltou com o André Leono e ela, e o pastor deu carta branca novamente, falando, não, pode entrar para o Kids e pode começar em formato de culto. E aí a gente começou o Encontro da Melhor Idade. É o nosso culto de quinta-feira, e ela que abriu as portas para a gente, a pastora Nádia. Você na madrinha, né, desse Sim. projeto, né? Ela apadrinhou o projeto, sim. E ela, claro, com a autorização do pastor Josué, né? E ela abraçou mesmo, isso, e né? a gente começou em formato de culto. E aí a gente começou realmente ganhar essas pessoas, que é através da palavra, né? Que a palavra liberta, ela cura, ela salva. E é através da palavra a gente está alcançando João agora. 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Sim, foi através da palavra. E assim, aí Deus foi falando e me direcionando cada dia. O Espírito Santo me direciona a cada culto. E os preletores e as pessoas que damos oportunidades, assim, para a primeira vez pregar ali, muita gente dentro da igreja, que a gente dá essa oportunidade para estar no nosso culto, ministrando, e as pessoas deslancham e vão pregar em cima outros... disso, já que você está falando, acho que agora tem uma perguntinha aqui que é pertinente à dona Iracema, né? Dona Iracema, esse serviço na melhor idade, sobre o que ela está falando, Deus alcançou, deu sua visão a ela, mas agora vem a questão de servir, né? Na melhor idade. A senhora disse que tem 62 anos de convertida, ou seja, a senhora tem mais tempo de convertida do que nós temos aqui de vida, do que eu tenho. Olha. Eu vou fazer 50, ela 51, Monique tem 45. Então, a senhora tem mais tempo de convertido do que a gente tem de vida. Então, a experiência é o que não falta aí para a senhora, né? E aí, o que acontece? De que maneira as práticas, as pessoas idosas, podem continuar servindo ao Senhor na igreja e na comunidade? E a senhora tem experiência para falar sobre isso. Olha, eu tenho 80 anos. Só isso? Só. E já vou fazer 81, mas está ótimo. E Tá me bem. converti, então eu não tinha 18 anos. Estava no auge da juventude, né? Daquela ilusão e tudo, mas eu deixei tudo e para servir a Deus. Oh, glória. E não me arrependo um pouquinho. Eu acho que não tem velhice para servir ao Senhor. Eu acho que não tem idade para servir ao Senhor. Não tem. Quanto mais você esteja na igreja, fazendo o trabalho do Senhor, eu não sei, aprende, eu não sei ainda tem que aprender muita coisa, e eu vejo tanta novidade, né? Que benção. Assim, eu acho também, ou eu tenho certeza, não sei, que é a melhor idade para servir o Senhor. Sim, já criou os filhos. A experiência que a senhora adquiriu na caminhada, então tem, assim, uma bagagem, um conteúdo maior. Né? Por exemplo, eu sou mineira, eu vim de Minas Gerais. Uai, sou. Olha, eu vou falar uma coisa, o pão de queijo dela é o melhor pão de queijo. E aí a propaganda, hein? A propaganda, não, se eu soubesse, teria trago. Não, e a comida mineira é a melhor comida que tem. Olha, Fabrício. Falou em comida, o Fabrício já se animou, Madu também. Mas vai chegar a hora. Mas então, tenho 7 anos que eu vim de Minas Gerais. E acontece que lá eu era líder até de associações centrais. Aqui eu não faço nada de liderança, principalmente na melhor idade. Então, eu nunca fui líder de nada, mas eu sinto um prazer tão grande que vocês não podem imaginar. Vocês não sabem por quê. Porque quando eu era líder, eu tinha marido, eu tinha casa, eu tinha filho, eu tinha meu serviço, né? Que eu tinha fábricas. Então, era aquela luta, sabe? Aquela correria, e que eu tenho que chegar lá, e eu tenho que preparar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar a ordem para isso. E não tinha celular. Era simplesmente o telefone de tirar do gancho.
E discado. E discado. Aí, então, era aquela luta, né? Aquela luta e tudo. Agora, eu sinto assim, gente, prazeroso demais. Saber que eu não gosto de chegar atrasada em lugar nenhum. Eu detesto. Mas eu poderia chegar, porque eu não tenho responsabilidade em iniciar nada. E nem preparar nada para iniciar. Então, aquele prazerão, sabe? Saber, oh Deus, o Senhor é muito bom, vou chegar lá, vou sentar, vou só ouvir. Né? Eu vou só sugar. Só receber, né? Só receber. Aí aquilo me dá aquela coisa assim, eu venho e falo, e fico com um dó das pessoas que estão lá na frente, sabe? Fico pensando, Deus ajuda. Senhor, cuida dela, vê ela aqui. Cuida, Senhor, ajuda. Porque a responsabilidade é grande. Por quê? Porque eu já tenho experiência. Já passou por isso, aquilo. sabe o que é. Então, eu fico assim, agradecendo a Deus e leve, né? Leve, saber que eu posso servir a Deus, leve, porque eu servi a Deus, mas com luta, muita pressão. Hoje não, eu sirvo com paz, tranquilidade, eu não tenho, sabe? E aprendendo. E nos ensina, né, que tem muita gente, né, na sua idade, que está dentro de casa, que poderia estar aqui dentro da igreja, ajudando outras pessoas, intercedendo por vida de outras pessoas, mas que talvez se senta incapaz. Não, é capaz de estar aqui a dona Iracema e leve, como ela disse, que ela não tem mais aquela correria do dia a dia. Eu fico preocupada com quem está à frente, né? Fico pensando assim, meu Deus ajuda que ela não fala bobagem. Meu Deus, que ela fala tudo direitinho. Que a palavra vem do coração de Deus. Porque às vezes fica nervosa, né? Uhum. Pode falar. Mas a senhora fica ali, na verdade, é para esse chamado que Deus colocou no coração da senhora de servir como uma intercessora. Intercessora. E fica intercedendo por todos nós que estamos, de uma certa forma, envolvidos, né, dentro de uma responsabilidade que a senhora já teve, né? E hoje não tem mais, então a senhora já passou por isso e sabe de quão grande é aquela responsabilidade das pessoas que estão ali. E por isso essa sua preocupação de estar o tempo todo intercedendo e pedindo, Senhor, cuida deles, segura a boca, não deixa sair da boca que não seja algo que venha direto do seu trono. É justamente isso. Então Deus colocou a senhora, eu vejo, né, que foi por esse motivo. Por tudo que a senhora já passou. Então, assim, a muitas tua das experiência, vezes, né? a gente não sabe por que está exercendo um cargo ou a gente está passando por uma determinada situação. Na verdade, muitas das vezes é Deus permitindo a gente passar por aquilo para que a gente ganhe casca, e outra das vezes é Deus nos colocando ali para que a gente possa, com aquela experiência que a gente teve, passar para os outros, ou estar intercedendo como a senhora. E é lindo, né, esse ministério de intercessão. E às vezes eu fico pensando que as pessoas não me ouvem, porque eu tenho 62 anos de crente, mas 40 e tantos, quase 50, que depois eu fiquei viúva e eu participava da igreja perto da minha casa. Sabe? Ó, se for para mim, eu não tô não, hein, Maduro? E aí, por favor, tá? Se for para mim, fala que eu tô ocupado. Então aquela... Aí, ó. Adiantou colocar, tá vendo? Não obedeceu. Não obedeceu, mas... Não obedece. Aí, então, eu fico pensando assim, eu fui crente, membro de igreja batista tradicional. Aquela que preocupa com escola dominical, aquela que preocupa em seguir a pé da letra, tudo, né, ali. Uhum. E então eu fico pensando assim, meu Deus, será que a pessoa está preparada? E escuto às vezes muita coisa que não condiz, mas eu ainda falo, mas ainda bem que está lá na frente. É isso aí, Deus está usando. Se eu sei e estou sentada aqui, ela não sabe tanto e está na frente, glória a Deus. Não é? Glória a Deus, Num dos cursos, dona Iracema, que eu ministro, né, do Currículo Hombridade, tem um irmãozinho lá, que é pastor também, e a gente conversando uma vez, ele falou que uma pastora dessas aí conhecidas, pregando, ela disse o seguinte, que estava orando ao Senhor, e aí o Senhor, ela questionando o Senhor,
Senhor, por que o Senhor está permitindo tantas pessoas que não são tão capacitadas estarem pregando, estarem ali levando a Tua palavra, enquanto existem pessoas mais capacitadas, assim como eu, que é criada, forjada dentro do Evangelho? O Senhor falou bem claro ao coração dessa pregadora, né? E disse para ela assim: eu uso quem eu quero do jeito que eu quero, porque tem muitas pessoas que são capacitadas, mas são covardes e não estão se colocando à disposição para pregar o Evangelho. Aí Deus vai usar quem está disponível. Com certeza. E é isso aí que Deus está dando a visão para a senhora. É o que eu tenho, a visão. É isso aí. Não, às vezes eu não sou líder nem nada, não recebi oportunidade, porque aqui tem várias pessoas muito mais instruídas do que eu, mas, assim, não é o tempo que diz quem sabe mais ou quem sabe menos, não é o tempo. É verdade. Mas é como se diz em 1 Crônica 4:10, Jabes, um homem simples, pediu apenas que o Senhor o desse força, desse condição de estar. E Deus deu muito mais para Jabes. Então é assim, nós temos que pedir ao Senhor para estar conosco. Se Ele estiver, não precisa sabedoria, não precisa, pode ser a pessoa mais simples. Ele fala muito mais do que um instruído. Porque Deus ilumina, o Espírito Santo de Deus. Isso que a senhora está falando, na Bíblia também, né? A passagem onde diz que Deus usou uma mula para falar com Balaão. Não vai usar a gente? Que nós somos, né? Como diz que no 6º dia, até o 5º dia, tudo que ele fazia, ele via que era bom, né? E quando nos criou, ele viu que era muito bom. Então nós somos o quê? A melhor criação de Deus. E Ele não vai usar a gente? Vai usar todos nós. O culto, o inculto, né? Aquele que tem conhecimento, aquele que não tem, Deus vai usando. Mas dentro disso, Jaque, eu queria saber, a dona Iracema está falando dessas questões dela, mas existe uma rotina, né? Para essa galera da melhor idade aí, esse pessoal com mais experiência, vamos dizer assim. Mas né? olha, com mais deixa experiência. Eu fazer uma pausazinha para gente? Não, um adendo. É porque, às vezes, eu não falo que eu tenho 62 anos, que eu sou a sabichona, que eu sou tal, não. Sabe o que é? Eu falo para dizer o tanto que eu tenho procurado servir a Deus. Não sei se eu tenho servido da maneira que Ele merece e o tanto que ele gostaria. Mas eu agradeço, eu falo para agradecer a Deus, para louvar a Deus, o tempo que o Senhor tem me preservado, o Senhor tem me conduzido esse tempo, né? E não por garbar, quer dizer, eu sei mais, porque tempo não vale nada, porque eu tenho tanto tempo, mas se eu ficar sentadinha na cadeira não vai adiantar nada. Só indo para casa e voltando, não der frutos? Não der frutos. A gente conhece a árvore pelo fruto, né? Então, outros que às vezes está novinho, e serve muito mais que aqueles antigos. É verdade. Só que tem que ter cuidado, que às vezes fica muito empolgado e fala muita coisa que não entra soberba, né? E aí, dentro disso, o que eu queria fazer uma pergunta para a Jaque, está dentro disso que a senhora acabou até, né, comentando aqui. Essa rotina, uma rotinazinha que tem que ser com uma determinada eficiência. E aí, Jaque, dentro disso, os que estão disponíveis, assim como a dona Iracema e outros mais, tem que ter um equilíbrio entre descanso, as atividades, o serviço, aproveitando o máximo de tempo que elas têm. Então, hoje ela entende que ela tem que aproveitar o tempo dela servindo. E como é que tu consegue lidar com essas pessoas da melhor idade e direcionando, já que Deus colocou no seu coração? Como é que você consegue direcionar elas para essa rotina que elas têm que ter aqui? Então, a gente tem uma rotina na quinta-feira, né? Como eu falei, o culto de 9 às 11. A partir de 11 a gente tem uma célula lá dentro do Kids. E a gente tem uma célula na sala 2 também. No mesmo horário, a gente já levantou uma outra líder. Uma outra líder. Porque chegam muitas pessoas novas e acaba que a célula fica muito cheia. Umas 20 pessoas. Então, a gente acaba dividindo e aí essas células acabam multiplicando. Vai para essa salinha e para as casas. E a gente já tem células também aqui no Pontões, Barra Sul e outros lugares. Tem as células já da melhor idade mesmo. Já que temos legal. várias células da melhor idade. Inclusive, a Iracema também tinha uma célula na casa dela.
A gente vai voltar com essa célula em breve, em nome de Jesus. Tem que voltar, né, dona Iracema? Não pode parar, né? Não pode só ficar intercedendo, não. Ela tinha uma outra pessoa e aí acabou que não estava dando horário direito. Entendi. E aí, assim, a gente vai acertar. Vai dar tudo Porque certo. eu moro sozinha e para abrir uma célula na minha casa, para mim administrar tudo. E, às vezes, para mim administrar a alimentação, né, o lanche, Sim. a porta, o Tem que ter um interfone, suporte, né? Tem que ter um sentar, suporte. não tem. Então, e eu também. Eu, como viúva, a célula é para entrar todo mundo, para ir todo mundo. Eu não sei quem está indo na minha verdade, casa. a gente tem que ter esse Eu cuidado. tenho que ter cuidado, porque eu abro as portas. Então, chega uma pessoa, pode ir com maldade. Sim, E eu não claro. tenho marido, eu não tenho uma pessoa. Senhora tem que ter prudência, é isso aí. Então, é prudência. Ela abriu a casa dela e eu fui como líder, né, dirigente. Mas ela não quis mais, então a célula teve que fechar. Mas aí a gente, na verdade, ela não fechou. Na verdade, deu um tempinho. A gente vai voltar com outro sim, local, vai né? reorganizar É porque tem esse as horário. demandas, né, dos horários, acaba acontecendo isso Então, com muitas já que pessoas. tem o culto, O as culto, células. E aí depois a gente faz um almoço coletivo ali, aqui no Atitude Gourmet, cada um paga o seu, a amizade continua. E A gente almoça Esse é o melhor, né? Cada um junto. paga o seu, a amizade Então, Muito assim, continua. bom, muito a maioria almoça juntos, até uns que não frequentam o culto, que a gente consegue trazer para a melhor idade, às vezes através desse almoço. Tem E você- passeios. Temos passeios, jardim botânico, museu, Cinema. cinema. Vocês têm as Olha, atividades bastante extras, né? Vocês atividade. fazem esse momento de comunhão extra, né, com Isso. eles, que é muito legal. A gente procura quando a gente não tenha um encontro, né, na quinta-feira, quando tem outras atividades. Gera uma que atividade A paralela. gente faz uma atividade externa. Ah, que legal. A gente tem clube do livro também, a gente tem inglês. E A gente tem olha! inglês aí na quinta-feira eu dou o meu tempo, porque eu sou voluntária aqui na igreja, então eu dou o meu tempo para estar. Outra perguntinha, assim, né? Eu tô fazendo bastante pergunta. Você falou que na terceira idade, quando começou, serviços da área médica. Ainda tem? Temos. Fisioterapia. Aí temos na sexta-feira fisioterapia coletiva. São 2 fisioterapeutas, intercalam de 15 em 15 dias. Acontece sexta-feira, 11 horas da manhã, aqui no pátio da Atitude Gourmet aqui. E aí a gente tem essa fisioterapia cognitiva, né? Para respiração, para músculo, não é funcional, é individual, entendeu? deixa- É um outro tipo de Dentro fisioterapia. disso, vocês têm alguma atividade física para eles? Então, acaba sendo uma atividade física, mas com o fisioterapeuta mais Até ligada por causa para da essa deficiência. da idade Por mesmo. que eu estou perguntando isso? Porque hoje existe uma demanda muito grande, né, dentro da área de atividade física. Logo após a pandemia, as pessoas entenderam que cuidar do corpo não é estética, é saúde. E a educação física e a fisioterapia, elas são muito entrelaçadas nisso. Existem algumas discussões entre eles que eu acho que, para mim, é uma coisa que não deveria ter discussão. Deveriam realmente unir forças para poder ajudar. E eu vejo que a fisioterapia ela acaba sendo importante nesse jeito que você falou, porque tem movimentos que são de atividade educacional, da parte física também. Então, ela acaba sendo de uma forma menos, vamos dizer assim, incisiva, porque tem alguns movimentos de atividade, né, da educação física, que são aplicados pela fisioterapia. A diferença só que quem está conduzindo é um profissional de fisioterapia, não é um profissional de educação física. Então, esses movimentos são inseridos para eles, até mesmo porque o que é o movimento funcional? Fala-se muito em treinamento funcional. Nada mais é do que uma atividade funcional em sentar, levantar, abaixar, pegar alguma coisa, buscar alguma coisa em cima de uma prateleira. Então, a pessoa da terceira idade é natural. Melhor idade, amor. Tá, melhor idade, perdão, que eu vou entrar nela daqui a uns anos. Na melhor idade, ela já, por natureza, ela perde massa muscular e com isso ela perde força. Então, e o equilíbrio. Então, se ela perdeu massa muscular, ela perde força e perde equilíbrio. Por isso, existe, né, os acidentes domésticos com pessoa da melhor idade. Então, tem que essa vir coisa pra cá. Então, isso é interessante você falar, que aqui tem esse acompanhamento, esse suporte, que ajuda, porque a pessoa às vezes está em casa e está falando, mas eu vou lá na igreja para quê? Ah, só para ir na igreja e participar de um culto, de uma célula? Não, existem várias atividades que várias. vão ajudar essa pessoa a estar inserida num meio onde ela vai
se capacitando para o dia dela e para as atividades funcionais que eu dela acho? do dia a dia. Nisso legal, que também mexe com o emocional. Porque a pessoa tendo atividade, porque a pessoa com uma certa idade às vezes se sente muito sozinha. E aqui com outras pessoas fazendo atividade, não deixa cair numa depressão, não deixa ficar ansioso. Sim. Não entra na solidão, né? Isso. E, assim, é o que o Senhor me deu, quando deu a visão do ministério, de uma equipe multidisciplinar. Então, assim, Muito é legal. o que a gente tenta trazer. E a gente já teve um projeto do Ministério, do Governo do Estado, do Rio de Janeiro, e a gente trouxe esse projeto para cá, né, com o secretário, e a gente chegou a atender mais de 100 pessoas na fisioterapia. Então, era uma fisioterapia individual mesmo. Dentro legal. a gente tem um container da Melhor Idade e tem um setor de triagem, uma recepção e uma área de fisioterapia. E ali a gente atendia esses pacientes. Tinha uma equipe multidisciplinar, Legal. puxada pelo governo do estado desse projeto. E a gente tinha fisioterapeuta, educação física, assistente social, eu acho, enfermagem. Tinham 5 profissionais. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode até ajudar as pessoas que estão assistindo. O pessoal que é profissional na área de fisioterapia, na área de educação física, eles podem doar o tempo para ajudar você? Com certeza, assim, todos os profissionais de saúde que queiram Psicólogos. ser voluntários, sim, é bem-vindo no Ministério da Melhor Idade. Procura a todas Jaque. as idades. E assim, a gente procura formar essa equipe multidisciplinar para estar ajudando. Por quê? Na Melhor Idade não basta só atividade. Você tem que ter atividade física, você tem que ter uma alimentação regulada, Nutricionista, né? né? Nutricionista a gente também tem. Na quinta-feira a gente tem nutricionista de 8 às 9 também. Que Todos legal. esses profissionais são voluntários. Nada é pago, tá? É Então, tudo Jaque, gratuito. dentro disso você está falando que a pergunta que a Monique te fez, eu queria fazer uma pergunta também. Você falou que não continuou esse projeto? Então, o projeto não continuou porque mudou o governo, né? E mudou o Mas era do secretário. governo do estado ou do município? Não, do Estado. Do Estado, Do governo tá. do Estado. E mudou a política, né? E esse secretário saiu e entrou um novo governo. E não deu seguimento? E aí tirou, todos os polos foram retirados e agora eles estão colocando aos poucos. Entendi. Então, assim, eu tenho orado Esperança. muito, eu tenho orado muito, jejuado e Pode ajudar. pedido a Deus. E assim, se for da vontade de Deus, que assim, eu peço muito e assim, eu sou muito obediente à palavra de Amém. Deus e a Ele. Que assim, sabemos que muitas portas se fecham, muitas portas se abrem, mas é provisão de Deus, né? E às vezes Deus não permite que certas Sim, portas sim. se abram. Então, assim, eu entendo, assim, às vezes eu choro muito, porque às vezes eu quero muito uma coisa, mas Deus não vai me dar nada e não vai dar nada para o ministério que Não é tem dele. a capacidade de gerir e que não é da vontade dele. Então, Amém. assim, respeito e obedeço, mesmo chorando. E então, assim, estou aguardando no Senhor. Se não for da vontade dele, não vai O acontecer. princípio Mas da obediência. Né? eu creio que, assim, Deus tem algo, de repente, maior, que é montar essa equipe multidisciplinar e montar o projeto dentro da igreja, gerenciado mesmo por mim. Porque, assim, eu vou começar uma pós agora de gerontologia e de administração de algo para a melhor idade. E, assim, sou farmacêutica, Que benção. estou fazendo teologia. Então, assim, eu vejo que Deus está te Deus capacitando. me chamou, e Deus veio me capacitando. Então, assim, é tudo o contrário. Eu, Senhor, não sei nada. Senhor, assim, quando Deus me entregou essa visão da melhor idade, da igreja Batista Atitude lá há 13 anos, eu entrei na igreja, assim, pelo Espírito Santo, não recebi convite de ninguém. Eu cheguei no Rio Mar e chorava, e Deus falava, vou te dar um filho. E sabe, Assim, voltando, assim, como que aconteceu? E Deus entregou esse filho, que é a Valentina. que legal. E logo em seguida ele me entregou uma célula. Eu falei, Senhor, eu não sei nem o que é célula. E me entregou uma célula e eu comecei a ser líder de uma célula logo na minha conversão. E assim, minha conversão foi acontecendo e logo em seguida, passou uns anos, ele me entregou o ministério e assim, eu falo, Senhor, eu não sei nada. E ele fala, filha, eu escolho e eu capacito.
Amém. E Deus vem me capacitando a cada dia. E hoje mesmo eu falei, Senhor, eu não sei o que eu vou falar, mas eu liguei para minha mãe e falei, mãe, a senhora, né, me gerou, então vamos orar comigo. Interceda, né? Que Deus fale comigo e que eu só fale o que seja relevante para a melhor idade. Amém. E que venha enaltecer o nome dele. E você se colocou disponível, né? Sim. Então, Monique, em cima disso que ela está falando, está ardendo no meu coração aqui de fazer o seguinte. Como você falou que você está orando por isso, mas a Bíblia fala que a gente tem que vigiar, que a gente tem que orar, e existe a palavra orar e a palavra oração, né? Que é orar mais ação. Então, a nossa ação aqui, através desse instrumento aqui, que é, né, o podcast do Ministério da Família, que é o Família Cast, através do canal do YouTube, através do Bem Mais TV, a gente pode alcançar pessoas que talvez não tenham conhecimento desse projeto. Então, todos esses testemunhos da dona Iracema, o testemunho que Deus colocou no teu coração desse projeto, e eu sou uma pessoa que eu venho da área da atividade física, apesar de não ter me formado em educação física, mas eu fico com uma palavra que um professor meu falou lá no ensino médio, que eu fiz segundo grau técnico de educação física, comecei a faculdade e não terminei. Mas eu sempre fui envolvido no esporte, na área de atividade física, o que arde no meu coração. E eu tenho um projeto, né, de equipe multidisciplinar feito, já tudo desenhado para trabalhar com isso. Eu vivo nesse meio e sempre visualizei isso numa forma da esfera para preparar atletas, acompanhar os pais, e eu não tive essa visão da melhor idade, que eu acho que é muito interessante e condiz com o que eu estou falando. Então eu queria deixar um apelo aqui, hoje, para você que está nos assistindo, se você é envolvido na política de alguma forma, você tem condição de abençoar esse ministério, procura a nossa irmã. Nossa irmã Jaque, ela tem esse projeto lindo que Deus colocou no coração dela. Talvez você é um servo ou uma serva de Cristo e Deus também já te incomodou com isso para abençoar pessoas, assim como a dona Iracema, que tem uma vivência cristã, outras que estão chegando agora também, mas que precisam dessa equipe multidisciplinar, porque hoje a gente já tem aqui na igreja o culto, tem a célula, tem os passeios que fazem, o momento de comunhão, ok, mas a gente precisa de um profissional da área de educação física, dos fisioterapeutas, de um psicólogo, nutricionista, de um dentista, de um fono, do oftalmo. A gente precisa de tudo isso. Para quê? Para dar esse suporte. Então, se Deus tocar no teu coração, procura a Jaque. Ela tem um projeto. Tira um diazinho do seu dia para servir o Senhor. Monique, não é só não é o profissional para servir. Eu estou indo além. Eu estou indo aqui no projeto num todo, alguém que esteja envolvido dentro que pode abençoar, pode dar prosseguimento nisso aí. Porque o governo do estado custeava esses profissionais. Esses profissionais não eram... De graça. Não eram de graça. O serviço, sim, para o governo... era oferecido gratuito para a melhor idade, mas esses profissionais eram custeados pelo governo do estado. E os equipamentos de educação física, Ou seja, né? É um projeto pronto, montado mesmo, e que a gente necessita de recurso financeiro. A verdade é essa. E o governo subsidiava isso para eles. E já existe, não tem mais, já existe. O 60+, que é da Secretaria do Envelhecimento. Então a gente precisa que olhem com carinho para cá. Sim, assim, eu já tenho falado com o secretário e assim, tenho orado, pedido, mas Amém. Assim, eu espero no Senhor, porque assim, muitas coisas a gente pede, a gente chora, mas Deus vê lá na frente. É verdade. Deus vê lá na curva. E assim, vou até dar um exemplo que assim, eu sou da área de saúde e depois que minhas filhas ficaram maiores, Deus veio tocando no meu coração que eu precisava estudar mais e eu queria oferecer mais para a melhor idade. E eu fiz um vestibular de medicina. Que legal. E aí eu peguei e passei. Eu fiz só pelas disciplinas, né? Dentro da mesma universidade, e aí eu ia ingressar para a área de medicina. Só que era particular e ficou muito custoso. E aí a gente conversou e não deu. E aí eu falei, tá, então vou tentar novamente outro. E aí eu fiz o vestibular sem estudar nada. Fiz para uma outra universidade. Falei, tá, Senhor, se for da sua vontade, eu vou passar. E aí eu passei novamente. Amém. Só que eu passei numa classificação bem lá atrás. E aí eu falei, Senhor, e agora? Assim, não estou sendo chamada, assim, não fui chamada. E aí eu entrei num conflito, conversei com uma pastora aqui. Falei, Deus, por que o Senhor fez isso? Fez eu chegar a esse ponto, né? Fazer um vestibular, ter essa esperança. E assim, depois eu pensei, falei, não, o Senhor vê lá na frente, né? E assim... Não é isso que Ele quer para mim. Isso vai me tirar da vontade dEle. Isso vai me tirar da vontade dEle, que não é essa.
eu recebi verdadeiramente um chamado. Porque lá, há 13 anos atrás, não foi só um filho que ele falou que me daria. Ele falava, você vai pregar aqui dentro. Amém. Você vai trazer a palavra. Eu ri. Eu falei, Senhor, como assim? Eu não sei nada da palavra. E ele falou isso, assim, há 13 anos atrás. Você vai pregar nessa igreja. Eu falei, tá bom, Deus. E é assim, ele me deu o filho. Ele deu o ministério. E tá tudo acontecendo conforme a vontade dele. Então, assim, eu buscando uma porta que se abrisse na medicina. E passou, chorei muito, entreguei a Deus. Falei, tá, Deus, eu entendi que não é isso. O Senhor me mostrou que, assim, eu conseguiria, mas o Senhor fecha as portas, né? É o Senhor que abre, o Senhor que fecha. E aí, depois, passou umas 2, 3 semanas, uma irmãzinha que a gente alcançou aqui por panfleto, que nem é da melhor idade. E a gente tem psicólogo aqui também, a gente tem uma psicóloga que se doa aqui na quinta-feira também, o dia inteiro, e atende gratuito a melhor idade. Que legal. E a gente retirou essa pessoa de um outro psicólogo, assim, eu não vou expor a pessoa que tem umas coisas conflitantes, e a gente conseguiu fazer com que ela tivesse o atendimento e uma melhora muito grande. E aí até a gente conseguiu que ela fosse para o psiquiatra também no CETIF. E o CETIF atende também, a gente cedeu o nosso espaço do container para uma médica atender no dia de quarta-feira. Que legal. Benção, hein? A parte de psiquiatria. E aí, enfim, essa mulher chegou, depois desse conflito todo meu com a medicina. Ela falou, queria te falar uma coisa. Eu falei, tá bom, pode falar. Ela falou, queria te falar que, assim, eu estou muito, muito, muito bem e que você é uma médica da alma. Aí eu falei, tá bom, Deus. Entendi, Senhor. Agora você entendeu o propósito, eu falei, tá bom, né? Deus, agora eu entendi o propósito. Amém. E aí, assim, aquilo me deu um alívio, sabe? Eu falei assim, tá bom, Deus, eu entendo que o Senhor abre as portas, o Senhor fecha as portas e o propósito é o Senhor que faz. Gente, nosso podcast chegou ao fim. Já? Chegou ao fim. O horário da intercessão. Pode falar, Posso dona falar? pode. Olha, nós temos intercessão. Então fala para aquela câmera ali, olhando para a Nós câmera. temos intercessão todos os dias da semana. Segunda, quarta e sexta, 4h30, 16h30. Terça, quinta e sábado, 9h. E na sexta-feira temos também 7h e segunda-feira 7h para aquelas pessoas que não podem vir nos outros horários durante o dia, que trabalham ou faz qualquer outra coisa. Então venha, gente, venha orar, venha nos ajudar na intercessão. Glória a Deus. Queria agradecer muito, porque assim, vou deixar você dar uma consideração, mas eu quero fazer um agradecimento especial. Dona Iracema, por nos brindar aqui com o seu conhecimento, Sabedoria. conhecer sua vivência e com a experiência que a senhora tem, fazendo esse convite aí ímpar para as pessoas estarem aqui ajudando na intercessão e tem um lugarzinho para todo mundo. Tem. Muitas das vezes a gente não precisa estar num púlpito para estar servindo, a gente pode estar, como a senhora disse, certeza. como a raiz da planta que está lá dando a sustentação, é o que a senhora tem feito. Glória a Deus por isso e por todo o ministério. O André Leono, ficou um abraço aqui para o nosso irmão André Leono, que hoje, né, é o líder desse ministério aí, que Deus chamou o André para isso, é um homem de Deus, um irmão mesmo em Cristo que nós temos e um grande amigo. Muito dedicado à obra. Então fica aqui minha gratidão, tá, a senhora e todo o Ministério de Intercessão. E você, Jaque, obrigado por isso. Todo dado a Deus. Amém. E você, Jaque, por esse tempo que você tem dedicado, por ter sido obediente à voz de Deus e ter entendido esse propósito de ser essa médica da alma, de estar ajudando essas pessoas que precisam. Pode deixar seu recado final aí, as considerações. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, ao Ministério da Família, nosso pastor Josué Balando Júnior, a todos vocês aqui compostos da mesa. Muito obrigada. Ao Ministério da Melhor Idade, que assim, eu aprendo muito todos os dias Amém. com eles. E Glória a assim, Deus. o meu chamado não foi só ali através de Deus, meu chamado veio desde a minha infância, porque assim, desde a minha infância eu fugia de casa e eu ia para casa das minhas vizinhas da idade da Iracema, tomar chá, comer torresmo. Já estava se capacitando Sim, ali. então assim, eu sempre tive essa paixão pela melhor idade e assim, na pandemia, eu vendo muitos podcasts, eu descobri que seu propósito vem da infância ali, das coisas que Deus já te chama desde a infância. Então, assim, eu vi isso. Então, assim, quero agradecer e falar que a melhor idade tem um encontro da melhor idade toda quinta-feira de
9 às 11. Células, temos já o ministério em várias igrejas filhas já. Amém. Olha. Glória a Deus. E que a gente tem um trabalho depois, na quinta-feira, de inglês, de 4h30 às 5h30. Nutricionista, de 8 às 9 na quinta-feira. Sexta-feira temos a fisioterapia coletiva de 11 a meio-dia. E temos música, temos psicóloga, temos É uma benção. outras atividades também. Bom demais. Então, fica aí o recado para você que está nos assistindo. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, tá aí, inscreva-se no canal Atitude TV e acione, aliás, o sininho que tem um sininho, acione esse sininho, deixe em todas, para toda vez que entrar um novo episódio você vai ser notificado. Quem não se inscreveu, inscreva-se. Quem é inscrito, curte e compartilha aí pra gente. Então fica aqui meus agradecimentos mais uma vez. Muito obrigado, Ai, Dona obrigada a Iracema. vocês. Obrigado, Amém. Jaque. Monique, obrigado mais uma vez. Deus continua abençoando 24 anos do meu lado. Aleluia! Amém. Gente, obrigado pelo tempo de vocês aí. Um beijo no coração. Meu desejo para vocês é de saúde, paz e prosperidade. Até o próximo episódio.